Então, vestibulando, chegamos aí à última questão da prova de Química, o FRN 2012. Uma questão linda, como vocês vão poder perceber agora. Oferecia de cara dois equilíbrios. Vejam, dois sistemas em equilíbrio, que significa um equilíbrio simultâneo, um assunto extremamente delicado, quase um nível de terceiro grau. Ponto positivo para o FRN. Constante de equilíbrio, nada de KI, KC, KPS, KH, KIND. Constante de equilíbrio é constante de equilíbrio. Muito bacana isso, para o aluno saber e não ficar bitolado. Ponto negativo, botou a unidade de constante. Constante tem unidade, eu não vou reproduzir isso na minha resolução. Muito bom. Ofereceu os dois equilíbrios e perguntava a diferença da quantidade ou da concentração dos íons bisulfito e sulfito. Na verdade, ela perguntava qual era o predominante, quem tinha mais, se era bisulfito ou sulfito. Muito bom, vestibulando. Essa é a questão da prova. Veja, é o maior ponto de ultrapassagem, até porque só tem duas letras, A e B. Eu já vou aproveitar para responder a B, que é muito simplesinha. Por que a redução do teor de enxofre no petróleo é uma medida correta na redução da chuva ácida, do fenômeno da chuva ácida, pelo amor de Deus? Que é o enxofre, que na sua combustão produz SO2, que é um dos causadores do fenômeno conhecido como chuva ácida. Então, eu nem vou comentar esse detalhe. A letra B é muito simplesinha. Então, essa letra A tem um peso muito grande. E aí entra o detalhe. Posso responder de forma qualitativa? Tranquilamente. Veja, como é que eu diria para o examinador? Gente, se na primeira situação, no primeiro sistema em equilíbrio, você tem uma constante pequena, mas no segundo você tem uma constante menor ainda, a gente poderia dizer que o bisulfito produzido no primeiro equilíbrio, ele é, apesar de em pequena quantidade em relação a esses reagentes, ele, na segunda situação, no segundo sistema em equilíbrio, ele é muito pouco consumido, o que vai garantir uma produção de sulfito ainda menor. Então, é fato, é notório que a concentração de sulfito seja muito menor que a concentração de bisulfito. Isso daí dava para resolver, é o esperado, tranquilo, e muita gente deve ter feito isso. Mas o diferencial, o ponto de ultrapassagem, aquilo que muitos bons alunos do Química Aplicada vão fazer, porque a gente treina para isso, é uma resolução numérica. Afinal de contas, a questão permitia isso. Veja, analise o segundo equilíbrio. Vestibulando, equilíbrio simultâneo significa vale o primeiro sistema equilíbrio, vale o segundo e vale o conjunto dos dois. Então, as três constantes valeriam. O K3, no caso, seria o produto dessas duas constantes com todas essas espécies envolvidas em um equilíbrio só. Repare bem, se eu pegar o equilíbrio 2, que vale, tem que estar valendo, você tem que a constante, né, do equilíbrio 2, que você representa aí pela concentração de sulfito vezes a concentração de H3 ou mais dividido pela concentração de bisulfito, é igual a 6,42, 10 a menos 8. Então, nós temos uma relação aqui entre os dois íons numérica. Só que para chegar no valor, eu precisava conhecer a concentração de H3 ou mais. Repare, vamos passar a concentração de H3 ou mais aqui para o outro lado e ficaria aqui muito parecido com aquele estudo que a gente fez dos indicadores. Não sei se vocês vão lembrar. A diferença é que eles aqui não têm diferença de cor, não é isso? Mas, de qualquer maneira, é um sistema muito parecido. Vou repetir isso no próximo quadro, porque não vai caber. Então, o texto, e não se esqueça, o texto é para ser lido. O texto deixava bem claro que isto acontecia com um pH entre 2 e 4. O que significa uma concentração de H3 ou mais entre 10 a menos 4 e 10 a menos 2. Se você jogar esta inequação aqui dentro, você vai chegar numa relação entre esses dois íons. Então, a concentração de sulfito dividida pela concentração de bisulfato, ela fica entre esses dois extremos. Vamos pegar o lado direito, que vai dar a máxima concentração de sulfito em relação a bisulfito. E se você passar o bisulfito para cá, você vai ver que a concentração de sulfito seria 6,42 vezes 10 a menos 4, multiplicado pela concentração de bisulfito no máximo. Em outras palavras, para cada 1 mol de bisulfito naquele sistema, nós teríamos 6,92 vezes 10 a menos 4 mol de sulfito. Então, o aluno aplicado não só diz quem está em maior quantidade, como ainda calcula quanto que um está em relação ao outro na máxima situação. Essa é a resolução.
Isso é uma questão que eu tenho que agradecer ao FRN de novo, porque ela realmente vai dar um grande diferencial e vai voltar a fazer o aluno estudar a química como estudava antigamente, porque realmente, de novo, nós temos essa disciplina fazendo grande diferença e com certeza vai ajudar a decidir este vestibular, o FRN 2012. Foi um prazer estar com vocês, espero realmente que o bom aluno consiga obter sucesso, ok?